Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma atividade da 11ª. Espera aí, gente. Muitas telas ligadas ao mesmo tempo, espera aí. Mas enfim, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à 11ª Semana Acadêmica de Educação da Faculdade Unileia. Nós teremos a palestra da professora Denise Amorim, intitulada Sem Deixar Ninguém para Trás: O papel da educação na implementação da Agenda 2030 dos ODS. Antes de começarmos, alguns recadinhos. Primeiro recado: amanhã a nossa atividade será também às 19h30, com o professor Vinícius Cruz Pinto, com uma palestra intitulada Limites, Possibilidades e Impactos da Inteligência Artificial no Processo de Aprendizagem. E sexta-feira nós teremos atividades de manhã, de tarde e de noite. De manhã às 9h, de tarde às 15h e encerrando também às 19h30. Então, temos bastante atividade aí pela frente. Meu nome é Luciana Lamblé, eu sou professora da Unileia, sou formada, minha formação é toda no campo da história, trabalho aqui com as licenciaturas, sou uma mulher branca, de 41 anos, tenho o cabelo cacheado, mas ele está preso agora num coque. Estou usando uma blusa de botão, uma camisa social de botão, listrada de azul e branco. Tenho piercings no nariz, na orelha, tatuagens nos braços. Estou usando também dois cordões de prata no pescoço. E, por fim, o último recado para vocês é sobre o certificado. Diferente do que costumávamos fazer nos outros semestres, neste semestre você preenche o formulário e 15 dias após o último, até 15 dias após o último dia, né, após sexta-feira, você receberá um certificado com um total de horas que você participou na semana acadêmica, né? Antes você recebia por participação. Dessa vez você vai receber um certificado contemplando toda a sua carga horária dessa semana acadêmica. Então, fiquem tranquilos, 15 dias contando após o último dia da semana, que será a sexta-feira, você receberá o seu certificado contabilizando aí o somatório das horas. Eu vou fechar a minha câmera, mas vou ficar por aqui, vou ficar acompanhando pelo o YouTube. Participem, façam perguntas e eu vou ficar de olho no chat, vou ficar acompanhando qualquer coisa. Eu falo com a professora Denise: "Denise, houve uma pergunta aqui e tal, interessante", e a gente vai fazendo um bate-papo. É muito importante a participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Professora Denise, muito, muito obrigada. Mais uma vez, está aqui junto com a gente, nos brindando e sempre trazendo aí toda uma riqueza de reflexão para as nossas semanas acadêmicas. A palavra é toda sua. Obrigada. Obrigada, Luciana, obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Denise Amorim. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana acadêmica de educação. Eu sou uma mulher, né, fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, cabelos castanhos, dourados, acima do ombro. Estou vestindo um vestido preto com estampas coloridas africanas, usando um brinco com uma semente grande, um óculos de grau transparente, um batom vermelho claro. Ao meu fundo tem acima da minha cabeça um estante com alguns livros, um quadro de anotações e um quadro com uma imagem que está desfocada porque a luz está batendo nele. Mas é uma imagem azulada. Eu vou começar, então, falando um pouco com vocês, né, sobre a nossa palestra de hoje, né, para a gente ter um olhar para o papel da educação
na implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, partindo do sem deixar ninguém para trás, que é uma premissa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou partilhar a minha apresentação aqui e a gente vai conversando. Como a professora Luciana falou, peço que vocês interajam. Tem alguns pontos aqui que eu trago, algumas inquietações para a gente discutir juntos. Eu não vou estar vendo, né, o chat aí no YouTube, mas a professora Luciana pode me trazer, então, questionamentos. Por favor, participem. A ideia é que a gente possa trocar. Eu vou começar aqui. Só um minuto. Ok. Lúcia, só me avisa se consegue visualizar minha tela, por favor. Perfeito. Obrigada. Visualizando perfeitamente. Então, sem deixar ninguém para trás, o papel da educação na implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Eu queria primeiro apresentar para vocês quais são esses objetivos, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17. Esses 17 objetivos, eles têm 169 metas, né? A gente vai focar aqui no objetivo 4, que é a educação de qualidade, mas pensando esses ODS de forma integrada e no papel da educação para que eles sejam atingidos. Então, a gente tem o objetivo 1, que é a erradicação da pobreza. 2, fome zero e agricultura sustentável. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e proporção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E o objetivo 17, que são parcerias e meio de implementação. Então, esses são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, eles têm como objetivo principal um mundo melhor. São objetivos, né, para um mundo melhor. E é uma agenda bem ambiciosa, né, gente? É uma agenda que tem como foco 2030, né? E aí, segundo a ONU, se a gente cumprir essas metas que estão estabelecidas, as 169 metas estão estabelecidas nesses objetivos, nós seremos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema, né? E também nós vamos poder poupar as futuras gerações dos efeitos adversos das mudanças climáticas que a gente vem vivenciando aí e que se tornou, né, um dos principais pontos de preocupação e de políticas para que a gente possa diminuir, né, esses efeitos da mudança climática para as próximas gerações. E aí, essa agenda dos ODS, eles são chamados para a sociedade em geral, para que a gente possa mudar o mundo, né, olhando para um futuro melhor, né, e com o foco de não deixar ninguém para trás, né? A gente olhando para frente, mas e puxando quem está ficando lá atrás a partir do que é proposto nas metas. Então, e isso traz ali, obviamente, a ideia de desenvolvimento sustentável diretamente atrelado aos ODS. Né? Então, esse conceito ele parte da necessidade da atual geração assumir um compromisso, né, que leve as próximas gerações, né, a atender suas próprias necessidades, né, partindo aí de
de uma relação crítica e responsável com o nosso meio ambiente e com a sustentabilidade. Então, como eu falei, né, esses 17 objetivos, eles têm 169 metas, e essa agenda, nenhum desses objetivos pode ser pensado de maneira isolada. A agenda ela é integrada, ela é indivisível, né? Então, assim, a gente precisa olhar para cada um desses objetivos de forma articulada, para poder ter um olhar completo para essa agenda. E aí, para isso, né, a OMS traz a necessidade de uma parceria global, que aí vai reunir governo, sociedade civil, academia, setores privados, né, para o cumprimento dessas metas e desses objetivos. E aí eu trago essa figura que coloca os objetivos de forma equilibrada, né, em 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e ambiental. Então, estou trazendo primeiro todo esse olhar para a gente entender que objetivos são esses, para depois a gente olhar, tá, e aí? Qual o papel da educação para a gente atingir a esses objetivos? Então, você olha para eles aí, divididos aí, né, na biosfera, no social, no econômico, de forma integrada, né, e equilibrada. E aí, eu queria apresentar para vocês esse vídeo. É um vídeo curtinho, de 3 minutos, um vídeo que foi produzido pela CT Promoção da Saúde, que faz parte do grupo de trabalho da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que apresenta de forma didática, né, a agenda e os principais objetivos e o porquê que essa agenda precisa ser cumprida. São 3 minutinhos. Eu vou pedir, por favor, que vocês se atentem à mensagem. Quando eu era criança, ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo pelo mundo. Mas eu ouvia dizer coisas que me davam medo. Ouvia que o calor iria aumentar, fazendo subir o nível dos oceanos, inundando as cidades, transformando as florestas em desertos, em pastos intermináveis, ou em vastos campos onde só uma cultura poderia viver. Ouvia que muitos animais iriam desaparecer. As mulheres sofriam violências frequentemente. A intolerância e o racismo eram usados como armas. Cada vez mais pessoas sofriam com a fome e o governo tinha cortado os investimentos em saúde, educação, assistência social e proteção ambiental. Com os hospitais lotados, as pessoas esperavam por atendimento, mas muitas vezes não o conseguiam. A vida nas cidades ia de mal a pior. Era o que os adultos nos diziam. Eu não queria viver em um mundo onde isso estivesse acontecendo. Conforme eu crescia, eu me perguntava se as pessoas um dia conseguiriam encontrar um jeito de evitar aquilo tudo. Se elas iriam se juntar e se organizar para transformar o consumo e produzir energia, bens e alimentos de maneira sustentável. Se exigiriam compromissos dos governantes para acabar com a pobreza, preservar o meio ambiente e a vida das espécies, e garantir saúde e educação de qualidade, igualdade de oportunidades e paz para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. O futuro da humanidade pode mudar nos próximos 10 anos. Em 2015, governos do mundo inteiro, incluindo do Brasil, pactuaram a Agenda 2030 como um caminho para garantir o desenvolvimento sustentável. Desde então, em vez de avançar, retrocedemos. Precisamos mudar o jogo. Queremos um futuro comum e solidário, com todas as pessoas sendo acolhidas, com transparência e democracia, sem deixar ninguém para trás.
É isso, pessoal. Eu quis trazer esse vídeo para vocês, porque eu acho que ele é bem didático, né? E ele apresenta aí os principais desafios, mas também as possibilidades, né? Ele é também propositivo. E aí, eu queria trazer para vocês, né? Olhando para esses desafios, né? Queria trazer para vocês alguns contextos, né? Primeiro, que o Brasil ele foi um dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas a liderar as negociações para essa agenda, né? O Brasil aderiu à agenda em 2015 e em 2016 foi criada a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, a partir de um decreto. Foi criada em 2016. Porém, em 2019, essa comissão ela foi extinta, né? E aí tivemos, né, além da extinção, tivemos pandemia, né, tivemos vários retrocessos na implementação da agenda, né, a interrupção das atividades dessa comissão, ela trouxe assim perdas significativas no sistema de governança dos ODS, na implementação, né, de políticas públicas para atingir esses objetivos. Então, foram anos aí sem que a gente avançasse. Mas a gente tem boas notícias também. Em agosto desse ano, o Brasil instituiu a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, essa Comissão Nacional, ela tem, além do Ministério da Educação, né, que compõe essa comissão, todos os demais ministérios do governo, ou seja, para a gente olhar né, para as várias possibilidades de políticas públicas, fora outros gabinetes da Presidência da República e representantes de governo estadual, distrital, municipal, além de 41 representantes da sociedade civil, porque a sociedade civil ela tem um papel primordial de atuar, né, na luta para a implementação desses ODS. E aí eu falo isso por experiência própria, porque eu trabalho há 14 anos na CT Promoção da Saúde, que fez esse vídeo que eu apresentei para vocês, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, que trabalha com doenças crônicas não transmissíveis, mas que também tem ações e projetos voltados para a implementação da agenda, né? Inclusive, a CT é uma das instituições da sociedade civil que compõe o grupo de trabalho da Agenda 2030, né? E exatamente por isso que eu trago isso aqui, porque, assim, para alcançar, tem que ter essa parceria global, tem que juntar, né, todos para contribuir de forma legítima para esse desenvolvimento. E aí, quando o Brasil aderiu a essa agenda, né, ele precisou olhar para políticas públicas que dialogassem com os princípios contidos nessa agenda, né? Que políticas são essas? São medidas que o poder público toma, né, em forma de ação, de programa, de lei, para enfrentar uma questão ou um problema, e, no caso aqui, em diálogo com os princípios da Agenda 2030. Eu trago aqui para vocês, de forma breve, exemplo, por exemplo, é ótimo, gente. Exemplos, né, de políticas públicas, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma política pública de saúde, né? O Programa Universidade para Todos, né, para oferecer bolsa de estudos em instituições privadas, né? Então, é uma política pública. A lei seca, que proíbe a condução de veículos após o consumo de álcool, o programa Bolsa Família, para transferência direta de renda, são exemplos de políticas públicas que dialogam com os princípios da agenda e que têm potencial de auxiliar na implementação da agenda, né? E aí eu trago, por exemplo, o GT da Agenda 2030, que foi formado no Brasil, que tem assim, empreendido vários esforços para divulgar e para apoiar a implementação da agenda no Brasil. É uma colisão, né, de entidades do Brasil inteiro, de diferentes áreas do conhecimento, que cobrem todos os ODS. E aí
esse grupo de trabalho, há 7 anos, ele apresenta um relatório sobre a implementação da agenda no Brasil, né? Uma das realizações esse relatório, no qual ele apresenta como é que está a implementação, né, da agenda e apresenta também recomendações para que o país deve seguir para alcançar essas metas. Eu vou apresentar para vocês, a gente não vai ter tempo de apresentar tudo, mas eu queria... Saiu no final do mês passado, agora no finalzinho de setembro, o relatório Luz, a gente chama de relatório Luz, o relatório Luz de 2023. E eu vou apresentar para vocês mais na frente os resultados e as recomendações para o ODS 4, que é o de educação de qualidade. Esses são os relatórios, né? A capa dos relatórios apresentados até então. Essa verde é a última. Essa aqui é que saiu há pouquíssimos dias, né? E como já vem acontecendo em outros relatórios, o relatório Luz ele aponta que o Brasil não deve cumprir os ODS se ele não adotar medidas urgentes e significativas para a erradicação da pobreza e para a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, é necessário priorizar o desenvolvimento sustentável para um futuro mais saudável, mais justo e mais solidário. E aí, Luciana, daqui a pouco eu vou mandar aqui, vou pedir para que o estúdio, por favor, coloque, já era para ter feito isso, o link do relatório desse ano, tá? Colocar aí para os alunos, por favor. E aí, olhando para a sustentabilidade, né, eu apresento para vocês aqui os 5 P's da sustentabilidade, né, que pautam aí um novo modelo de desenvolvimento, que são valores aspiracionais permanentes da agenda. Né? Então, tem o P de pessoas, para erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir igualdade e dignidade. P de prosperidade, para garantir vida próspera e plena, em harmonia com a natureza. P de paz, para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. P de parcerias, para implementar a agenda por meio de uma parceria global e sólida. P de planeta, para proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras, né? E aí, em cima disso, eu chego no objetivo 4, né, que é a educação de qualidade, que tem como meta principal, né, tem como objetivo principal assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. E aí eu queria apresentar para vocês de forma breve as 10 metas desse objetivo. Então, como eu falei para vocês, são 17 objetivos e existem 169 metas distribuídas nesses 17 objetivos. O objetivo 4, ele tem 10 metas. O primeiro deles é garantir, né, o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade. O segundo, né, o acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância e dos cuidados e educação pré-escolar. O terceiro, assegurar a igualdade de acesso para todos à educação, seja ela técnica, profissional, superior de qualidade, com preços acessíveis, incluindo aí a universidade. Aumentar o número de jovens e adultos com habilidades relevantes, né, e com competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 4.5, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso. O 4.6, garantir que todos os jovens, né, e uma porção grande de adultos estejam alfabetizados até 2030, com conhecimentos básicos, por exemplo, de matemática. 4.7, e aí eu vou pedir para que vocês observem, que eu vou trazer um pouquinho mais à frente aqui na nossa
no nosso papo o foco nesse objetivo 4.7, que é garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. A gente, né, estava discutindo ali a necessidade de se pensar e priorizar, foi apontado no relatório a necessidade de se priorizar o desenvolvimento sustentável nas ações e políticas públicas para a implementação dos ODS. Então, então, que esses alunos tenham conhecimentos e habilidades necessários para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável, estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Então, vamos olhar aí quantas camadas, né, essa meta traz, com um olhar para o desenvolvimento sustentável. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela mais à frente. E aí, outras que foram acrescentadas, a gente sai do número, então vai para 4A, é para construir e melhorar instalações físicas, então olhando para ambientes de aprendizagem seguros e não violentos. Também ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para países em desenvolvimento e aumentar o contingente de professores qualificados, né, para a formação para a formação de professores nesses países em desenvolvimento. Então, essas são as metas, as principais metas. A gente vai conversar um pouquinho de forma mais ampla sobre a 4.7. Mas antes, gente, queria conversar com vocês sobre os resultados do ODS4 que foram apresentados. Eles são bem... como é que eu poderia dizer? Eles são preocupantes, né? Eu acabei de apresentar para vocês as 10 metas e o que acontece. 6 delas estão em retrocesso, em relação à última análise. Então, e aí eles apontam alguns possíveis motivos para isso. Então, da 4.1 a 4.6, elas estão em retrocesso. A 4.7, que é a que a gente vai focar aqui, ela está estagnada. A 4A ela está ameaçada, a B em retrocesso e a C ameaçada. Então, essas metas existem, gente, mas olha isso, né? Onde é que a gente está? Então, vamos olhar para isso e pensar o que a gente pode fazer. O relatório de 2023, ele aponta que a continuidade, motivos, né? São a continuidade do baixo orçamento, os impactos, né? A continuidade dos impactos da pandemia de Covid e os impactos da militarização das escolas, colocou aí 6 dessas 10 metas em retrocesso. Também ameaçado pelo novo ensino médio, que está aí, que, segundo especialistas de instituições de classe e estudante, rebaixa a formação básica, né? E isso tem consequência ali, né, em populações vulneráveis, historicamente marginalizados, negros, mulheres, classe C, D e E, e indígenas, né? E apesar do governo ter anunciado o fim do Programa Nacional dessas escolas militares até o final desse ano, São Paulo, né, pretende implementar programas similares. Então, a gente tem aí, né, possibilidades de avanço, mas aí tem políticas que acabam puxando para trás. Então, são muitas, né, essas propostas, outras propostas em debate no Congresso Nacional ameaçam o direito à educação. E aí, sem educação, a gente não consegue implementar nenhuma outra meta, né? Primeiro que, sim, nenhuma outra meta, não, nenhum outro objetivo de forma integral. Isso porque, como eu falei lá na frente, esses objetivos eles precisam ser vistos, né, e ser pensados na sua integralidade, né, e juntos, né, atrelados.
E aí o relatório ele ainda aponta que com 13 das 20 metas do Plano Nacional de Educação em retrocesso, há uma estimativa de que 90% das metas do Plano Nacional de Educação não serão alcançadas em 2024. Isso é muito preocupante, gente. E aí o relatório ele traz algumas recomendações. Revogar o novo ensino médio, né, de modo a garantir uma educação antirracista, né, e diversa, financiar a educação, então cumprir os mínimos constitucionais, investir no ensino superior, na ciência e no desenvolvimento, regulamentar a ação do setor privado na educação, garantir a plena regulamentação do Fundeb, né, e trazendo também, né, a educação de jovens e adultos e outras modalidades, né, trazendo financiamento, né, para outras modalidades como educação no campo, educação quilombola, educação indígena, né, a reabertura de turmas de EJA em todo o país, mas aí EJA de qualidade, né, e garantindo o acesso e a permanência desses adultos na educação, né? Suspender as leis que restringem o debate de gênero e de orientação sexual nas escolas, rejeitar, a gente tem mais de 200 projetos de lei com o teor de restringir debates importantíssimos na sociedade, né? Dentro das nossas escolas. E, por fim, desmilitarizar imediatamente escolas militarizadas. Então, essas são as recomendações do relatório Luz de 2023 para o ODS 4, que tem foco na educação de qualidade. E aí eu vou trazer, a partir do que eu apresentei para vocês, uma reflexão. Vamos pensar junto, né? Vocês podem ir colocando aí no chat. E aí, Lu, se tiver alguma coisa aí que os alunos tragam, que você acha legal trazer para a discussão, você me fala que eu vou pausando aqui. Pode deixar. Olha, a gente já colocou lá no chat o link, tá? Da Agenda 2023, do relatório Luz da Agenda 2030. Obrigada, O relatório Lu, 2023, nada. Tá, o pessoal elogiou pra caramba o vídeo, eles adoraram, e estão também assustados com esses dados que você trouxe. Mas é esse o objetivo mesmo. A ideia não é só problematizar, né? É propor também reflexões, né? Para que nós sejamos propositivos. Minha ideia aqui com essa apresentação não foi só assustar, foi também, né? Porque se não inquietar, a gente também não percebe, né? Porque assusta olhar para isso e falar assim, como assim todas as metas, quase todas as metas relacionadas à educação estão em retrocesso? Porque acho que não estão em retrocesso, estão ameaçadas, gente. Isso é muito louco. Então, o que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com isso e qual o papel? Né? Como é a pergunta que vai para vocês. Como é que nós podemos fazer uma articulação da educação com os demais ODSs? Para aí a gente pensar no papel da educação. Vamos pensar aqui. Eu trouxe aqui, eu quero que vocês tragam outros exemplos, tá? Essa é a ideia. Vocês tragam aí no chat outros exemplos, mas eu vou trazer alguns aqui. Então, como podemos fazer uma articulação da educação, ODS 4, com os demais ODS, os demais 16? Vamos pensar que a educação, o acesso à educação, e aí faltou eu ter colocado aqui o acesso à educação de qualidade, ele possibilita o empoderamento de mulheres e meninas, né? Que traz o quê? A igualdade de gênero, que é o foco do ODS 5. O acesso à educação possibilita um maior crescimento econômico, que é o ODS 8. Possibilita a redução das desigualdades, ODS 10, né? Possibilita a construção de conhecimentos. Ih, gente, né? Possibilita. Mas, enfim, o acesso à educação permite, potencializa, vamos lá, né? A construção de conhecimentos possibilita a inovação, ODS 9. Conscientização sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, né? E aí a gente pode trazer ODS 6, 7, 11, 13, dentre outros. Então, assim,
Olhando para os ODS, para o que eu apresentei para vocês, o que mais? Vamos colocar aí. Eu queria que vocês interagissem um pouquinho e colocassem que outras articulações a gente consegue trazer. Olhando para a educação, pelo poder, pela potência que a educação tem, que mais? Atingir o ODS 4 vai potencializar na obtenção dos demais. Vamos lá! Quero ver, hein, gente, o que a Lu vai trazer aqui para mim. Esperar um pouquinho. A gente já viu ali, por exemplo, né? Ó, vou trazer aqui de novo o 4.7, que ajuda a gente a pensar um pouquinho nessa relação. E aí também já responder a pergunta que vem no título da nossa palestra. Qual o papel da educação na implementação da agenda? Né? E aí eu estou trazendo, como eu falei para vocês, a 4.7, até para vocês pensarem nessas articulações aqui. Então, ó, vou repetir de novo a 4.7 com o olhar para o desenvolvimento sustentável. Eu queria ter tempo da gente olhar para cada uma das 10 metas, né? Para pensar a potência da educação. E eu trouxe a 4.7, porque ela tem um olhar amplo para a potência da educação e da escola para abordar esses temas que são cruciais para o desenvolvimento sustentável, né? Para construir conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento sustentável. Então, essa educação para o desenvolvimento sustentável, ela vai olhar para os estilos de vida sustentáveis, para os direitos humanos, para a igualdade de gênero, olha as relações do slide anterior, para a promoção de uma cultura de paz e não violência, para a cidadania global, para a valorização da diversidade cultural, para a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Olha quanta coisa a gente consegue atrelar a uma única meta desse objetivo. Lu, fala para mim. A Roseli falou, seria a globalização da educação, um caminho. O Cleiton falou, para iniciar a compreender que a educação é a base de tudo, se não dermos a devida importância, não há como articular. A Luciana Mendonça, a professora Luciana, falou do investimento na educação infantil, na universalização, falou no acompanhamento dos programas de alimentação na escola, né? Levantou um ponto importante. Recomposição da aprendizagem em relação às questões diagnosticadas ou ausentes no período pandêmico. Sabemos, e quem trabalha em escola, nossa, a gente sabe como, né? Houve aí uma questão do ensino-aprendizagem, além da questão da saúde mental. Eu acho que esse também seria um ponto importante também, né? Um foco também na questão dessa olhar esse aluno como um todo, né? Aí a Luciana mesmo falou, a Luciana Lamblé, né? Aqui mesmo falando, olhar esse aluno de uma forma mais holística, né? Não só a questão conteudista, mas pensar esse aluno como um todo. Investimento em formação continuada dos professores e professoras. E teve uma pergunta aqui, diante de tantos benefícios, qual o ponto negativo, né, para você, Denise, dessas ODS? Olha, os ODS, eles não têm pontos negativos, né? São objetivos para, né, como eu trouxe ali, para um mundo melhor. O que a gente aponta enquanto negativo não é no ODS, mas na implementação e no compromisso, né, dos governos e da sociedade como um todo. Então, eu acho que como ponto negativo, o que a gente pode apontar eles por si só, né, só serem pensados, eles não... O fato deles existirem por si só não é algo que a gente pode comemorar. A verdade é essa, a gente pode comemorar que eles existem, mas a gente precisa de ações, né? Elas são as metas e os objetivos, eles são proposições para um mundo melhor.
né? E aí depende de políticas públicas, de compromisso não só do governo, mas do governo, da sociedade como um todo, para que possa ser implementado, né? E eu acho que um ponto principal que a gente precisa olhar é o não deixar ninguém para trás. É difícil, né? É difícil, é necessário, é extremamente necessário. Mas e aí? Né? Na sociedade capitalista que a gente vive, né? Na sociedade hoje pautada aí por inteligência artificial, como é que a gente não deixa ninguém para trás? É um desafio, é um grande desafio. O principal desafio é conseguir implementar esses objetivos, essas metas, sem deixar ninguém para trás. Já é difícil implementar sem deixar ninguém para trás. Vamos lá, vamos esperançar, como dizia Paulo Freire, né? Mas não esperançar no sentido de esperar, gente. Esperançar no sentido de ter esperança, uma esperança transformadora que nos levem a agir para a transformação. Vocês acabaram de ficar assustadíssimos com o que eu apresentei para vocês. Então, vamos olhar o que, é que a gente faz com isso, né? Eu vou voltar a compartilhar. Mais alguma coisa, Lu? Sim, sim. A mesma aluna, né, que lançou essa pergunta muito boa, muito importante, ela apontou para a questão da ação contínua, né? Porque a gente percebe muito isso no nosso país, que os programas não têm continuidade, né? Eles são interrompidos, não vão à frente, né? É pensar uma política de Estado e não uma política de governo necessariamente, né? Porque muda o governo, muda uma prefeitura, muda um governador, muda um presidente, acabou, né? Então eu acho que você levantou um ponto muito importante. Eu não sei o nome da aluna, só está escrito aqui Canal Imperatriz, mas Canal Imperatriz, você levantou pontos muito importantes. A Márcia fez uma pergunta seguinte: será que conseguiremos atingir algumas dessas metas propostas? O Benjamin também fez outra pergunta. O acompanhamento no âmbito familiar, ou seja, onde reside esse aluno, não seria uma intervenção muito mais importante do que o âmbito escolar? Olha, vamos lá. Eu tenho até um slide em que eu coloco um olhar para a escola não só como um espaço para se aprender sobre cidadania, mas para uma atuação cidadã. Então, a escola... Denise, desculpa, Oi. só te interrompendo, porque ele complementa embaixo, desculpa, só para ficar mais completinha a pergunta dele. Pois os profissionais que estão dentro da escola, muitas vezes não têm noção de como é o ambiente e situação social real dessa criança quando fora dos muros da escola ou paredes da sala. Só para completar a pergunta do aluno. Tá, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, olhando para essa pergunta, eu acho, né, como eu falei, é a sociedade, são os governos, é a escola, né? Eu acho que essas metas elas serão, eu acho não, essas metas elas só serão atingidas a partir de um comprometimento global. Então, não só dentro de casa, mas também, não só na escola, mas também, porque a escola é o espaço no qual a gente consegue abordar de forma interdisciplinar, de forma integrada, a partir de projetos, a partir da contextualização dos conteúdos curriculares, né? Então, a gente consegue, dentro da escola, abordar tantos temas como diversidade, como violência, como sustentabilidade, tantos temas que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento sustentável e a essas metas e objetivos. Então, a escola ela tem papel primordial. Sim, em parceria com a casa, com os pais, né? Então, quando você traz, às vezes o profissional não entende o contexto de vida, por isso a necessidade, né, de se pensar, a gente já discutiu isso em outras semanas, em outras palestras, né? Se pensar uma abordagem contextualizada desses conteúdos curriculares, de modo que os alunos possam trazer esse aprendizado
para a sua realidade. Engraçado que eu estou antecipando os próximos slides, mas tudo bem, né? Então, respondendo a esse aluno, é uma parceria global, não só a escola, não só a casa, né? E um olhar integrado para essas questões e as variadas temáticas que a gente consegue abordar. A resposta para a pergunta da colega, será que conseguiremos? Espera-se que sim. Né? Há toda uma luta, há todo um trabalho, há toda uma... há todo um trabalho, né? Principalmente no Brasil, com o grupo de trabalho da Agenda 2030, a gente tem pessoas, a gente tem coletivos buscando a implementação e trabalhando, fazendo advocacy para a implementação de políticas públicas para atingir essas metas. Agora, não depende só da sociedade civil, né? Não depende só dos governos, não depende só do Brasil. Então, não sei te responder, querida, não sei se a gente vai atingir. Mas, de novo, vamos esperançar, né? E também algo que eu não comentei, gente, adorei as articulações que vocês fizeram aí, todas elas aí super, né, com a pergunta que eu fiz, como é que a gente articula o ODS 4 com os demais. Eu vou voltar a compartilhar aqui, Lu, para a gente não estourar o tempo, só para eu conseguir finalizar a apresentação, tá? Mas eu vou ser breve. Beleza. Ó, o Benjamin falou aqui, foi que fez a pergunta sobre a casa e a escola. Show, perfeito. A palavra comprometimento, utilizada pela professora palestrante, foi excelente. Também concordo com isso e vejo a parceria como fundamental. Muito obrigada pela orientação. Obrigada pela pergunta e obrigada pela participação, Benjamin. Então, vamos lá, né? E aí, lá vem eu com pergunta de novo. Ó, vocês podem interagir aí. Como a educação pode contribuir para a implementação da sustentabilidade na sociedade? É uma pergunta para a gente interagir de novo, gente. A ideia foi trazer, eu falei para vocês que eu vim para cá com a varinha de cutucar. Eu não tenho a menor intenção, na verdade não é nem intenção, se eu pudesse eu traria, né? Mas eu não tenho como trazer para vocês, olha, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que pensar junto. Como é que a educação pode contribuir para a implementação da sustentabilidade na sociedade? E aí, eu trago exatamente o que eu antecipei lá no slide, respondendo à pergunta do Benjamin. A escola, gente, ela precisa ser vista como um espaço, né, não só para se aprender sobre cidadania, mas para exercer a cidadania, né? Porque sem cidadania não tem desenvolvimento sustentável, não tem educação, não tem igualdade de gênero, não tem combate à violência, não tem combate à fome, né? Porque o papel da cidadania ele é fundamental, né, para que esse aluno dê significado aos seus direitos, aos seus deveres, aos conceitos, às normas, né? Quando o aluno ele assimila tudo que está relacionado à cidadania, né, de forma crítica, e quando ele aplica no cotidiano, quando ele aplica na sua realidade, aí, de novo, Benjamin, o que a gente estava falando sobre a abordagem contextualizada, né? Quando a gente aborda esses temas a partir das questões de vida ou do território dessa escola ou da vida e da experiência desse aluno, o aluno ele vai olhar para esse conteúdo, para esse conhecimento que foi construído e ele vai aplicar na vida cotidiana. Né? Então, quando a gente tem essa abordagem, a gente dá condições para que o aluno possa exercer a cidadania de forma consciente e compromissada com a sociedade, com a transformação das desigualdades e com as problemáticas nas quais ele vive. Então, é papel da escola, né, e dos professores, de novo, e do Estado, da sociedade geral, assumir esse compromisso, né, que é o compromisso de proporcionar meios para uma educação para sustentabilidade. E que educação para sustentabilidade é essa? É que vai preparar esses alunos
para utilizar os recursos naturais, e não só naturais, sociais também, né? E culturais, de forma consciente, de forma responsável, a partir dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado, meu campo de mestrado, foi dentro de uma comunidade, o Pavãozinho Cantagalo, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. E meu mestrado foi em Educação em Ciências e Saúde, e a ideia era discutir com esses alunos uma visão ampliada de saúde a partir das questões do território da favela onde eles viviam. Que visão ampliada de saúde era essa, gente? Era exatamente o foco que a gente está tentando trazer aqui para a sustentabilidade, né? Olhando para tudo, todas as dimensões que envolvem saúde. Que a gente tem, por exemplo, um conceito da Organização Mundial da Saúde de que saúde é o bem-estar biopsicossocial. Gente, bem-estar é muito subjetivo. Bem-estar, para mim, é diferente do bem-estar para a professora Luciana, é diferente para o aluno que mora na favela, é diferente para o aluno que mora no asfalto, como eles dizem, ali no Leblon, né? É diferente para o aluno ou para aquela pessoa que vive em comunidades ribeirinhas, né? É diferente para aquele indígena. Então, o que é bem-estar? Né? Então, quando eu falo de uma visão ampliada de saúde, é olhar para as diferentes dimensões que compõem a saúde. Eu estou trazendo a saúde como um exemplo, tá? Então, por exemplo, violência envolve... saúde envolve, né? Violência, por exemplo, ali no território da favela, né? Envolve moradia, envolve acesso a transporte de qualidade, a alimentação de qualidade, a políticas públicas de educação, né? Envolve a aquisição de competências para a vida em sociedade. Então, como é que eu dialoguei com esses alunos? Eu dialoguei a partir do que eles trouxeram para mim. A gente perguntou, a gente sentou de forma muito simples com eles para perguntar: quando vocês pensam em saúde aqui dentro do território dessa favela, dessa comunidade na qual vocês vivem, o que vem à mente de vocês? Né? E, a partir disso, nós ficamos 8 meses em campo, discutindo, porque eles traziam sempre uma visão negativa da saúde. Então, eles falavam de lixo, de rato, de leptospirose, de tiro, de apagão, eles falavam de tudo. Mas eles não enxergavam absolutamente nenhuma potência de saúde dentro daquele território, daquela comunidade. E nós desenvolvemos um trabalho com eles para que eles olhassem para aqueles problemas e pensassem possibilidades de transformação a partir dessa visão ampliada de saúde, né? E ao pensar possibilidades de transformação a partir das questões de vida deles, eles estavam aplicando aquele conhecimento sobre uma visão ampliada de saúde na sua vida cotidiana, nas questões do seu território. Isso estava trazendo para esses alunos, né, significado para os seus direitos, para os seus deveres enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas com papel primordial na transformação das problemáticas de vida deles, né, do cotidiano deles. Isso, a necessidade da gente ter esse olhar para a escola, para se pensar metodologias, abordagens que possibilitem que esse aluno ele tenha noção do seu papel na sociedade. E aí, como eu disse, azedar é a meta. Então, eu trouxe mais alguns pontinhos para a gente refletir. A gente não vai, obviamente, refletir sobre eles aqui. Eu vou voltar para essa reflexão aqui, para a gente fechar, tá? Mas eu quero trazer alguns pontos que estão num guia, que é o Guia Agenda 2030, integrando ODS, Educação e Sociedade, que tá na internet. Eu trouxe aqui alguns questionamentos
que eu acho que nós, enquanto professores atuantes, nós, enquanto professores em formação, nós, enquanto formadores das próximas gerações, precisamos refletir sobre essas questões para a gente pensar no desenvolvimento sustentável, para a gente pensar nos impactos das nossas ações para as gerações futuras e para a gente pensar, e aí? Qual o papel da educação? O que a gente, quanto educador, pode fazer a partir disso aqui? Então, eu vou ler a íntegra dos questionamentos que eu trouxe para vocês, dever de casa, para vocês, cada vez que pensarem um plano de ensino, a abordagem de determinado tema, tenham em mente o papel potente que vocês têm para as próximas gerações. O que é um ensino de qualidade, inclusivo e equitativo? Quais metodologias de ensino e aprendizagem são mais inclusivas e construtivas? O que é educação para o desenvolvimento sustentável? E como ela pode ser aplicada nos diferentes níveis de ensino? Qual o impacto da educação no exercício do pensamento crítico e na formação de cidadãos engajados? Qual o papel da educação de qualidade no combate às desigualdades sociais e econômicas? Como possibilitar que essa educação de qualidade chegue às populações mais vulneráveis? Como a educação de qualidade pode contribuir com uma educação para a cultura de paz, inclusiva e pautada nos direitos humanos? Vocês devem estar me odiando, né? Eu plantei, assim, 1000 inquietações na cabeça de vocês. Mas essa era a ideia, é levar a gente a pensar. Mas eu trago boas notícias também para a gente encerrar, pessoal. Trago boas notícias. E é uma notícia fresquinha, tá? Do final do mês passado. Quando foi lançado, inclusive, o relatório Luz. O Lula estava lá no lançamento do relatório. Sendo que antes desse lançamento, ele já, lá na ONU, ele deu a seguinte declaração. Né? Como eu falei para vocês, nós temos 17 ODS. O Brasil adotou voluntariamente um 18º ODS, se comprometeu na ONU. Na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o Brasil se comprometeu a adotar voluntariamente um 18º ODS voltado para a igualdade racial. Eu chamei esse slide de esperançando, tendo esperança da gente avançar cada vez mais. E aí, para a nossa aluna que perguntou, e aí, Denise, será que a gente vai atingir alguns? Eu vou deixar a esperança desse slide, né? Com o compromisso, que o nosso colega também trouxe aí como uma palavra-chave para atingir esses objetivos, o compromisso do atual governo do Brasil para a implementação dos ODS. Então, eu vou ler na íntegra a fala do presidente na Assembleia Geral da ONU. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. E, com isso, eu encerro o nosso papo, deixando aí a formiguinha da inquietação em vocês para responder aí a todos os questionamentos, mas a gente tem aí alguns minutinhos, se vocês quiserem ou já tiverem contribuído, para a Lu trazer para mim algumas reflexões sobre como a educação pode contribuir para a implementação da sustentabilidade na sociedade. É isso, e eu volto para cá. Denise, muito, muito obrigada. Sempre muito enriquecedora a sua fala. Obrigada mesmo. Os alunos foram, assim, fazendo vários comentários aqui, falando da importância de desenvolver projetos, falando da importância do professor sempre estar atento à realidade que cerca a escola, a comunidade escolar, né, na verdade. Falaram aqui, muito interessante também, a importância de se pensar o material didático que dialogue com as realidades.
Então, aqui, a galera bem antenada mesmo, sabe? Eh, sim. O Daniel levantou uma questão assim, como é diverso, né? Como é que a gente fala a escola no Brasil? Como assim? Que escola, né? Porque ele dá um exemplo, tem escolas que nem banheiro tem. Então, assim, a gente tem tudo quanto é tipo de escola no Brasil, né? A realidade no interior, na capital, na zona rural, na cidade, enfim. Então, é importante também isso. Benjamin falou aqui, Benjamin participou loucamente, maravilhoso, adorei Benjamin, um beijo pro Benjamin. Ele botou aqui, poxa, não acredito que já acabou. Benjamin, Ah, pode assistir de novo. Aliás, galera, fica gravado, tá no canal. Se quiser assistir de novo, compartilhar, mandar no grupo do Zap da família, curtir. Cadê o like aqui, ó? Cadê o like? A galera participou muito, assim, foi muito bacana mesmo. E bateram palminhas, adoraram. Como sempre, né, Denise? Você maravilhosa, como sempre. Muito obrigada. Só lembrando, pessoal, lembrando que amanhã teremos a palestra às 19h30 com o professor Vinícius Cruz, Limites, Possibilidades e Impactos da Inteligência Artificial no Processo de Aprendizagem. Denise, muito obrigada. Um beijo grande, pessoal. obrigada, Boa Lu. noite. Muito obrigada ao Paulo do estúdio, que fixou para a gente os links, atendeu a gente muito bem. Obrigada, Lu. Obrigada a todos por terem ficado até agora. É sempre um prazer estar com vocês. E sigamos aí nas próximas palestras e nos vemos, com certeza, nas próximas semanas. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.